Olá! Sabe quando a gente pega o celular para tirar aquela foto panorâmica incrível? Parece até mágica, né? Várias fotos que se transformam numa só, perfeitinha. Bom, não é mágica, mas é quase isso. Hoje a gente vai entender direitinho como a visão computacional atua como se fosse um cartógrafo digital, pegando esses pedacinhos de imagem e montando um mapa completo e coeso do mundo. Então, a grande pergunta da nossa conversa de hoje é essa aqui. Como é que um computador pega esses fragmentos, essas fotos separadas, e cria uma visão única, sem nenhuma emenda aparente? É o resultado de uma lógica muito, mas muito inteligente e de algoritmos superpoderosos. Vamos mergulhar nesse processo passo a passo. Antes de começar, vamos só dar um passinho para trás para a gente se situar. Nas nossas últimas conversas, a gente já entendeu como os computadores enxergam o mundo em pixels e depois como eles, digamos, limpam os óculos com o pré-processamento de imagens. Agora, com essa base sólida, a gente está pronto para a missão de hoje: a cartografia digital. Pensa só, um bom cartógrafo, quando começa a desenhar um mapa, não fica olhando para cada folhinha de grama. A primeira coisa que ele faz é procurar por pontos de referência, sabe? Aqueles que se destacam, que são estáveis. Uma montanha, uma torre. O computador faz exatamente a mesma coisa. Ele vai em busca desses marcos digitais para poder se orientar. E o que seria um bom marco digital? Imagina a ponta de uma torre de igreja. É um ponto super único, né? Dá para reconhecer de perto, de longe, de vários ângulos diferentes. É exatamente isso que o computador procura. Pontos de referência que são inconfundíveis e estáveis, não importa a perspectiva. E olha, essa imagem aqui deixa tudo super claro. Uma parede toda lisa ou um pedaço de céu azul é uma área ambígua. Se eu apontar para um lugar ali, como saber exatamente onde é? É quase impossível. Agora, o canto de um prédio? Ah, isso sim, é um ponto único, fácil de localizar. É por isso que os algoritmos adoram cantos. São como âncoras perfeitas para o mapa. Para fazer essa caça aos marcos, o computador usa uma ferramenta específica que tem nome. É o detector de características. Pensa nele como se fossem os olhos super especializados do nosso cartógrafo. É um algoritmo com uma única missão: escanear a imagem e encontrar centenas desses pontos de interesse que vão servir como nossas âncoras. Beleza, então nosso cartógrafo digital já encontrou os marcos. Mas só encontrar não adianta, né? Ele precisa descrever cada um deles de um jeito que ele consiga reconhecer esse mesmo marco em outra foto. E como é que isso funciona no mundo digital? A resposta está numa coisa chamada descritor. É basicamente uma impressão digital numérica daquele marco. E o ponto mais importante aqui é que essa identidade digital precisa ser muito robusta. Ela não pode mudar se o objeto parecer maior ou menor, se a câmera girar ou até se a luz do ambiente mudar um pouquinho. Tem que ser uma assinatura única e constante. E, para criar essa impressão digital, o processo é bem lógico. Primeiro, o algoritmo localiza um marco, aquele nosso ponto de interesse. Segundo, ele olha em volta, analisando os padrões de pixels na vizinhança daquele ponto. E, por fim, ele resume tudo o que viu num código numérico, que é a tal da impressão digital. É como descrever uma esquina falando: olha, tem um tijolo vermelho aqui, uma janela ali em cima e asfalto embaixo. Só que em forma de números. Certo. Agora vem o grande desafio. A gente tem um monte de impressões digitais da primeira foto e um monte da segunda. Como é que o computador vai comparar todos esses números para encontrar os pares corretos? E, mais importante, fazer isso com confiança, sem errar. A solução para isso é uma técnica muito, mas muito esperta. A lógica é genial de tão simples. Para cada marco em uma imagem, o algoritmo não procura só o melhor par na outra imagem. Ele procura os dois melhores. E aí ele compara. Se o primeiro candidato for muito melhor que o segundo, ótimo, é um par confiável. Mas, se os dois forem muito parecidos, a situação é ambígua. Aí, para não arriscar um erro, o algoritmo simplesmente descarta aquele par. É um controle de qualidade super rigoroso. Ok, agora sim. Com uma lista de pares de marcos de altíssima confiança, nosso cartógrafo digital está finalmente pronto para a parte mais legal: juntar as peças e alinhar os mapas perfeitamente. Esses pares de pontos que ele encontrou funcionam como âncoras. O computador usa essas âncoras para calcular uma transformação matemática super precisa. Essa transformação vai esticar, girar e posicionar uma das imagens até que ela se encaixe na outra como se fosse uma peça de quebra-cabeça, de forma perfeita. E no mundo da visão computacional, essa fórmula mágica tem um nome técnico: homografia.
É um modelo matemático que descreve exatamente como alinhar imagens que foram tiradas do mesmo ponto ou que mostram uma cena mais plana. Em resumo, é a matemática por trás daquela foto panorâmica impecável que a gente viu lá no começo. E com isso, pronto, o trabalho está feito. Aqueles fragmentos de imagem agora são um todo coeso, um mapa completo. O computador, agindo como um cartógrafo super meticuloso, conseguiu mapear o mundo a partir de visões parciais. Um feito e tanto. O que a gente acabou de ver é uma conquista incrível da visão computacional clássica. O mapa tá pronto, tá lindo. Mas e se eu dissesse que apesar de todo esse trabalho, o computador ainda não faz a menor ideia do que ele acabou de montar? E é essa limitação que abre a porta para o nosso próximo grande passo. A gente criou um mapa geometricamente perfeito, mas para o computador aquilo é só um amontoado de pixels e pontos de referência. Ele não tem nenhuma compreensão do significado. Ele não sabe que aquele conjunto de pixels verdes é uma árvore e que aquele outro é um prédio. Ou seja, ele mapeou o espaço, mas não entendeu o conteúdo. E é essa ideia que nos leva à pergunta que vai guiar nossa próxima análise. Nós demos ao computador as regras e as ferramentas para ele mapear o mundo. Mas e se, em vez disso, a gente pudesse dar a ele a capacidade de aprender a entender o mundo sozinho, por conta própria? Essa é a promessa do aprendizado de máquina, o famoso machine learning, e é exatamente isso que a gente vai explorar na semana que vem. Tenho certeza que ninguém vai querer perder.